Olá, crianças, tudo bem? Fizeram a leitura dos capítulos 3, 4 e 5 com a sua dupla, com o seu parceiro de trabalho? Eu tinha lido os capítulos 1 e 2 no último vídeo que eu gravei. Espero que vocês tenham feito boa parceria de leitura para os capítulos 3, 4 e 5. E agora a gente segue com a leitura dos capítulos 6 e 7, dando a sequência no nosso cronograma. Quero fazer uma breve retomada do que foram os capítulos passados, que eu espero que vocês tenham conversado com os amigos de vocês. Nos capítulos 1 e 2, nós vimos que teve uma apresentação de fatos inexplicáveis acontecendo nos mares entre a Europa e a América do Norte. Muitos navios afundando, não sabiam direito do que se tratava. No capítulo 2, se apresenta o narrador, que é o professor Pierre Aronnax, francês, professor de História Natural do Museu de Paris, e ele tinha sido convidado para fazer parte da tripulação encabeçada pelos Estados Unidos para investigar o que é que estava fazendo afundar tantos navios. Vocês ficaram com a leitura dos capítulos seguintes? Eu vou dar uma breve retomada no que foram esses capítulos para a gente dar sequência do 6 e o 7 que temos para hoje. No 6, foi a apresentação do Conselho, que é o fiel escudeiro, o amigo, o pau para toda obra do professor Aronnax. No 4, vimos a apresentação do Ned Land, que é um cara fortão, musculoso, não lá muito inteligente, mas que tinha outras habilidades que seriam importantes para esse tipo de expedição. E no capítulo 5, começou sim essa grande aventura deles se lançarem no mar, na tentativa de investigar que monstro era esse que estava causando tanto terror. Só que até o final do capítulo 5, fizeram alguns dias de expedição e não tinha nenhum sinal desse monstro estranho que pudesse causar tanto medo. O comandante da expedição deu uma data. Se não aparecer até a data X, a gente vai voltar embora, porque nada de monstro dos mares, e eles estavam tão preparados para encontrar esse bicho. Ao término do capítulo 5, eles viram algo estranho e acabou o capítulo por aí. Então a gente vai dar sequência agora com a leitura do capítulo 6. O capítulo 6 está na página 58 e se chama A Perseguição. Eles encontraram alguma coisa estranha e a perseguição vai começar agora. Toda a tripulação se precipitou em direção a Ned Land. Comandante, oficiais, mestres, marinheiros, grumetes, maquinistas e foguistas. A fragata parou. Fragata é a embarcação. A escuridão era enorme. Por melhores que fossem os olhos do canadense, eu me perguntava como poderia ter enxergado alguma coisa. Meu coração batia tão forte que quase saía do peito. Mas Ned Land não se enganara. Logo divisamos uma forma através do nevoeiro. A 2/10 de milha da Abraham Lincoln, que é a expedição, o mar parecia iluminado por baixo. Não se tratava de um simples fenômeno de fosforescência. O monstro emergira alguns palmos para a superfície. Projetava um brilho intenso, como descrito nos relatórios de encontros anteriores. Possuía um foco luminoso no centro. Sua forma era oval e alongada. "É um brilho de natureza elétrica!" exclamei. "Reparem, move-se para frente, para trás, vem em nossa direção." Um grito se elevou da fragata. "Silêncio!" disse o comandante Farragut. Todo o timão a barlavento." Olha lá a nota lateral número 22. Barlavento é a direção de onde o vento sopra e sotavento é a direção para onde o vento sopra. "Máquina ré!" O timoneiro correu para o leme. Os maquinistas voaram para as máquinas. Imediatamente o navio foi invertido, descrevendo um semicírculo. "Para frente!" ordenou o comandante. A fragata começou a se afastar, mas a criatura luminosa aproximou-se a uma velocidade 2 vezes maior. Contornou a fragata, envolveu-a com sua luz. Depois se afastou 2 ou 3 milhas, deixando um rastro fosforescente. Pensei que fosse desaparecer no horizonte,
mas voltou em direção a Abraham Lincoln a uma velocidade inacreditável. Parou a uma pequena distância e apagou-se, como se a fonte de luz tivesse se esgotado. Em seguida, reapareceu, mas do outro lado do navio, como se houvesse passado por baixo do casco. A qualquer momento poderia ocorrer uma colisão fatal. A fragata fugia, não atacava. Ela, cuja missão seria perseguir, agora era perseguida por esse monstro estranho. Perguntei o motivo de tal atitude ao comandante Farragut. Sua expressão, em geral, impassível, demonstrava uma enorme admiração. Senhor Aronnax, estamos diante de um ser formidável. Não quero arriscar minha fragata em plena escuridão. Vou esperar a luz do dia. Talvez ele não possa ser apanhado como pensamos. Trata-se evidentemente de um narval gigante, mas de um narval elétrico. Sem dúvida, é uma criatura mais terrível do planeta. A tripulação permaneceu acordada a noite toda. Sem condições de competir em velocidade, a fragata moderara a marcha. O narval, imitando o navio, balançava ao sabor das ondas. Parecia decidido a esperar pela luta. À meia-noite aparentou desaparecer. Pouco antes da manhã, ouviu-se um chiado ensurdecedor, semelhante ao de uma coluna d'água lançada com extrema violência. O comandante Farragut, Ned Land e eu observamos a escuridão. Ned Land, já ouviu as baleias? Esse é o som que se ouve quando lançam águas pelos orifícios? Quis saber o comandante. Só lembrando, o Ned Land, eu não comentei, mas vocês devem ter lido, ele era um exímio caçador de baleias. Nessa época era possível caçar baleias. Então, se eles estavam desconfiados de que tinha um animal gigantesco rondando e causando o naufrágio de tantos navios, o Ned Land seria a pessoa ideal para fazer parte da expedição com o objetivo de matar este animal estranho, já que ele caçava baleias e caçava muito bem. Esse som é muito mais forte, mas só pode ser um cetáceo. Com sua permissão, senhor, vou acabar com ele ao nascer do dia. Terei de me aproximar a uma distância suficiente para atirar o arpão. Arpão é uma espécie de flecha usada por quem caça animais de grande porte. Para você chegar tão perto, terei de colocar uma baleeira à sua disposição. Baleeira é um barco pequeno, porém robusto e ágil, usado para aproximar ao máximo o arpoador da baleia. O arpoador é aquele que vai atirar. Vou arriscar a vida dos meus homens. E a minha também, senhor comandante. Mas, se preferir, posso atirar o arpão da amurada, comentou Ned Land simplesmente. Cerca de 2 da manhã, o foco luminoso voltou a aparecer, com a mesma intensidade. Apesar de manter certa distância, e do ruído e do vento e do mar, acreditei ouvir sua respiração ofegante. Tamanha era a força com que aspirava o ar. Ficamos alertas até o amanhecer. As armas foram carregadas, os engenhos de pesca colocados ao longo da amurada. Ned Land afiava seu arpão. Às 6 horas, a luz do dia começou a surgir. O brilho elétrico do monstro desapareceu. Às 7, a manhã já estava suficientemente clara, mas a bruma espessa impedia a visão. O descontentamento foi geral. Às 8, o nevoeiro começou a se dissipar. O horizonte se alargou. Ouvimos, como na véspera, o grito de Ned Land. Está atrás, a bombordo! Todos os olhares se voltaram nessa direção. A 1,5 milhas da fragata, um longo corpo escuro emergia a 1 metro acima das ondas. Produzia um enorme redemoinho. Nunca vira nada atingir o mar com tamanha força. A fragata aproximou-se. Examinei-o. Calculei seu comprimento em 250 pés. Olha a explicação. 250 pés equivale a mais ou menos 75 metros. Um bicho de 75 metros é muito grande. Também era grande sua envergadura.
Enquanto eu observava, 2 jatos de vapor e de água saíram de seus orifícios, subindo a uma altura de 40 metros. Refleti sobre seu modo de respirar. Só pode pertencer ao ramo dos vertebrados, concluí. O comandante ordenou ao maquinista-chefe: force as fornalhas, a todo vapor! A tripulação comemorou, ávida pelo combate. Impulsionada para frente, a fragata navegou em linha reta em direção ao animal. Este pareceu indiferente. Deixou que ela se aproximasse. Quando estava perto, afastou-se, não deixando diminuir a distância. A perseguição prolongou-se por 45 minutos. A fragata não conseguia aproximar-se. O comandante Farragut torcia a barba de raiva. Ned Land, gritou, ainda me aconselha a lançar a baleeira ao mar? Não, senhor, respondeu o arpoador. O animal parece muito esperto. Fugiria da mesma maneira. O melhor é aumentar nossa velocidade até onde for possível. Quanto a mim, ficarei a postos. Se chegarmos à distância suficiente, atiro meu arpão. O capitão concordou. As fornalhas foram superalimentadas. O navio tremia devido à força das caldeiras. O vapor chiava através das válvulas. Mas quanto mais Abraham Lincoln aumentava a velocidade, mais a criatura corria. Durante mais de 1 hora, a situação permaneceu na mesma. O comandante chamou o maquinista-chefe mais uma vez e pediu para aumentar a velocidade. Já atingimos o máximo de pressão, respondeu o maquinista. Nesse caso, vá além do máximo, exigiu o comandante. Corríamos o risco de explodir. A velocidade do navio aumentou a tal ponto que os mastros estremeciam nas bases. Aumentem as forças, gritava o comandante. Mas a criatura também aumentou a velocidade. Que perseguição! Eu vibrava de emoção. Ned Land gritou várias vezes com o arpão pronto para ser lançado. Já o apanhei! Já o apanhei! Mas no momento em que ia atirar, o cetáceo fugia a uma velocidade que não consigo calcular. E para nos desafiar, deu uma volta em torno da fragata. Para o canhão! Gritou o comandante. O canhão foi carregado. Miraram, atiraram. A bala passou acima do monstro. $500 para quem atingir essa criatura infernal, avisou o comandante. Um velho artilheiro de barba grisalha, olhar calmo, fisionomia tranquila, foi até o canhão e carregou. Mirou um bom tempo. Ouviu-se uma forte denotação. A bala atingiu o alvo, bateu na criatura. Para surpresa geral, escorregou em sua superfície arredondada, afundou. Impossível, exclamou o velho. Maldição, gritou o comandante e continuou a perseguição. Vou capturar esse animal, nem que arrebente as máquinas do navio. Esperávamos que a criatura se cansasse, mas isso não aconteceu. As horas se passaram sem que desse qualquer sinal de exaustão. A Abraham Lincoln lutou o dia todo. A noite caiu sem que sequer se aproximasse do monstro. Acreditei que nossa missão terminara. A misteriosa criatura fugira, certamente. Estava enganado. Às 10h50 reapareceu, luminosa como na noite anterior. Parecia imóvel. Quem sabe exausta? Até adormecida? O comandante tentou aproveitar a oportunidade. O navio aproximou-se lentamente. Ned Land ficou a postos, pronto para tirar o arpão. Quando estava bem perto, a fragata parou. A tripulação ficou em silêncio, deslumbrada com a intensidade da luz emitida pela criatura. Ned Land ergueu o braço, atirou o arpão. A arma pareceu atingir um corpo duro, resvalou e caiu no mar. O clarão elétrico apagou-se imediatamente. 2 enormes trombas d'água atingiram o convés, derrubando os homens e quebrando alguns cabos dos mastros. A criatura movimentou-se. Em seguida, houve um choque terrível. Fui atirado para cima da murada. Sem tempo de me segurar, caí no mar.
Nesse agito todo, nessa perseguição que foi todo esse capítulo, durando tantas horas, ao final, teve um choque tão forte que alguns tripulantes caíram no mar. Capítulo 7, luta para viver. Mergulhei profundamente. Sou um bom nadador. O susto não me fez perder a cabeça. Com vigorosos movimentos de pés, voltei à superfície. Procurei a fragata com os olhos. Teriam percebido minha queda? Devia esperar por salvação? A escuridão era muito grande. Vi uma massa negra afastar-se. Era a fragata. Socorro, socorro! Gritei, nadando desesperado. A roupa me atrapalhava. Tentei me manter à tona, mas comecei a afundar. Socorro! Gritei mais uma vez. Foi meu último grito. Minha boca se encheu d'água. Lutei, arrastando para o fundo. Subitamente, meu paletó foi agarrado por uma mão forte. Fui puxado para a superfície. Ouvi alguém falar no meu ouvido. Se o senhor aceitar o incômodo de se apoiar no meu ombro, nadará mais à vontade. Era meu fiel criado, Conceio. Vocês viram lá no capítulo 3 que o Conceio era de fato o fiel escudeiro, o ajudante que todo comandante gostaria de ter por perto. E aqui, veja bem, o professor Aronnax caiu da embarcação nesse agito todo e o Conceio tá aqui com ele. Volta lá. É você? Disse admirado. Também caiu no mar? De maneira alguma. Mas como estou a seu serviço, era meu dever segui-lo. E a fragata? A fragata? É melhor o senhor não contar com ela. Quando me atirei no mar, ouvi os marinheiros gritarem que o leme e a hélice estavam partidos, respondeu Conceio. Partidos? Pelos dentes do monstro, senhor. É um grande dano, pois não consegue mais manter a direção. Estamos perdidos. Talvez, senhor, mas temos algumas horas à nossa frente e muita coisa pode acontecer nesse intervalo. O sangue frio de Conceio me deu novas forças. Sentia grande dificuldade em me manter à tona. O criado pegou a faca que sempre levava e, após a minha permissão, cortou minhas roupas para que ele pudesse nadar melhor. Em seguida, fez o mesmo com as dele. Assim podíamos nadar com mais facilidade. Mas a situação era terrível. Minha esperança era de que alguém da tripulação tivesse visto nossa queda e avisasse o comandante. Sem dúvida, ele enviaria um bote para nos salvar. Seria preciso resistir durante o maior tempo possível, na esperança de resgate. Resolvemos poupar nossas forças. Um flutuaria de costas, com pernas e braços abertos. O outro puxaria nadando. A cada 10 minutos, os papéis se inverteriam. Teríamos de sobreviver até o nascer do sol para sermos vistos pela equipe de salvamento. A possibilidade de sobrevivermos era pequena. Mas, enquanto há vida, há esperança. Cerca de 2 horas depois, senti um extremo cansaço. Tive cãibras. Conceio me socorreu. Coube a ele nadar pelos dois. Logo ofegava. Sua respiração tornou-se curta e cansada. Não conseguiríamos resistir por muito mais tempo. Salve-se sozinho, exigi. Prefiro me afogar com o senhor. Olha esse ajudante. A lua surgiu de trás das nuvens. Consegui ver a fragata ao longe. Não havia nenhum bote à nossa procura. Quis gritar, mas meus lábios inchados não deixavam passar nenhum som. Conceio gritou por nós dois. Socorro! Socorro! Para minha própria surpresa, um grito respondeu ao nosso apelo. Conceio gritou novamente. Mais uma vez, uma voz respondeu. Quem poderia ser? Alguém mais caíra do navio? Ou algum bote nos procurava na escuridão? Conceio fez um esforço para enxergar, enquanto eu sofria nova convulsão. Viu alguma coisa? Vi.
mas é melhor não falar agora. Vamos conservar nossas forças. O que podia ser? O rapaz continuava a me rebocar. Às vezes levantava a cabeça, olhava para frente, lançava um grito para se localizar. Uma voz cada vez mais próxima respondia. Eu mal os ouvia. Minhas forças estavam esgotadas. A boca enchia-se de água salgada. O frio envolvia meu corpo. Levantei a cabeça mais uma vez e afundei. No mesmo instante, bati em um corpo duro. Agarrei-me a ele, senti que me puxavam para a superfície. Estava sendo erguido para algum lugar. Perdi os sentidos. Voltei a mim rapidamente graças às apertos. As fricções que faziam no meu corpo. Abri os olhos, vi uma figura que, apesar da escuridão, consegui reconhecer. Ned, em pessoa. Também caiu no mar? Sim, mas tive mais sorte, professor. Consegui subir em uma ilhota flutuante. Ilhota? Ou melhor, sobre um narval gigante. Já não estou entendendo nada, Ned. Já descobri por que não consegui cravar o meu arpão e por que ele escorregou sobre uma superfície, senhor. O animal é feito de chapa de aço. Aqui é preciso que eu retome meu raciocínio, reorganize minhas recordações e controle com cuidado minhas próprias afirmações. Lembrando, é o professor Aronnax falando. As palavras do canadense produziram uma confusão no meu cérebro. Levantei-me rapidamente. Estava, de fato, sobre um objeto semi-submerso, submerso pela metade. Era um corpo duro, impenetrável, que não conseguia ser penetrado nem com bala de canhão, nem com arpão, nem com nada. Não parecia o corpo de algum grande mamífero marinho. A estrutura sólida poderia ser uma carapaça óssea semelhante à de alguns animais antediluvianos, anteriores ao dilúvio. Vamos ler a nota 25. Antediluvianos é usado para indicar o que é muito antigo ou muito velho. No caso, o professor está se referindo aos grandes répteis que dominavam a Terra no período Jurássico. Estaria pronto a classificar o monstro entre os répteis? Os répteis são animais vertebrados, podem ser ovíparos ou ovovivíparos. Raras espécies são vivíparas. São animais pecilotermos, ou seja, sua temperatura corporal não é constante. Sua pele é geralmente escamada ou protegida por placas. Jacarés, tartarugas e cobras são alguns exemplos de répteis. Estaria a ponto de classificar o monstro entre os répteis, como as tartarugas gigantes e os crocodilos. Mas não. O dorso escuro sobre o qual eu me encontrava era liso e polido. Quando bati o pé, ouvi um som metálico. Por mais incrível que pareça, era feito de placas de aço. O monstro que aterrorizava os mares e intrigava cientistas de todo o mundo era produzido por mãos humanas. Um ser fabuloso não teria me surpreendido tanto, pois acredito que o poder do Criador não tem limites. Mas como poderia ter sido construído pelo homem? Não havia dúvida. Estávamos estendidos sobre o dorso de uma espécie de barco capaz de navegar sob o mar. Sua forma era semelhante à de um peixe de aço. Nesse caso, o aparelho possui um mecanismo de locomoção e tripulantes, concluí. Sem dúvida, disse Ned Land. Mas estou aqui há cerca de 3 horas e ainda não vi sinal de vida. Não se moveu? Não, senhor Aronnax. Deixa-se levar pelas ondas, mas não se mexe. Sabemos que é capaz de atingir grandes velocidades. Sem dúvida, em seu interior há um piloto. Estamos salvos. Será? Duvidou Ned Land. Na
Naquele momento, ouvimos um redemoinho na parte de trás do estranho aparelho. A propulsão era feita por uma hélice. Ele se moveu. Só tivemos tempo de nos agarrar na parte superior, que ficava a cerca de 80 centímetros acima d'água. Por sorte, sua velocidade não era muito grande. Vocês conseguem entender que eles estão em cima de uma placa, de uma chapa de aço, que a princípio pensavam que era uma ilhota, que se desloca, mas sem grande velocidade. Se ele continuar a navegar horizontalmente, comentou Ned, nada tenho a reclamar. Mas se mergulhar, estamos perdidos. Concordei. Era preciso nos comunicar com quem estivesse lá dentro. Procurei uma abertura, um painel, uma escotilha. Nesse instante, a lua desapareceu. Ficamos na mais completa escuridão. Resolvemos esperar pelo dia para tentar entrar no barco submarino. A nossa salvação dependia somente do capricho dos tripulantes. Se mergulhassem, estaríamos perdidos. Se isso não acontecesse, com certeza entraríamos em contato. Devia haver uma escotilha para a parte superior do casco. Quanto à esperança de sermos salvos pelo comandante Farragut, já fora abandonada. Estávamos agora muito longe da fragata. Cerca de 4 horas da manhã, a velocidade aumentou mais ainda. A espuma das águas nos chicoteava. Conseguimos nos segurar graças a uma espécie de anel fixado na parte superior das chapas, ao qual nos agarramos com todas as nossas forças. Que noite demorada! Mas ao amanhecer começamos a submergir. Submergir! Era o fim. Ned bateu com o pé no casco aos berros. Parem com 1000 diabos! Subitamente, o movimento de imersão parou. Ouviu-se o som de ferragens puxadas com violência. Uma das placas foi levantada, revelando uma escotilha. Sabe o que é uma escotilha? Uma pequena abertura. Um homem apareceu. Ao nos ver, deu um grito e voltou para dentro. Alguns instantes depois, vieram 8 rapazes, com os rostos cobertos. Em silêncio absoluto, nos arrastaram para o interior do submarino. A gente descobre aqui que, de fato, aquele monstro, que todos acreditavam que seria um monstro, na verdade era um submarino, que tinha dentro dele tripulantes, um comandante, e que agora, pelo menos por enquanto, esses caras estranhos salvaram a vida dos 3, pelo menos nesse momento. Encerramos a leitura do capítulo 7. Vocês ficam então com o compromisso de lerem com a sua dupla os capítulos 8, 9 e 10. Semana que vem a gente volta para o 11 e o 12, tá bom? Boa leitura para vocês.